Muito bem, eu sou Marcelo Benevides e hoje, mais uma vez, aqui no escritório da doutora Hannah Crispim. Tudo bem, doutora? Oi, Marcelo, tudo bom? Tudo ótimo, sempre um prazer falar com essa super advogada, especialista em imigração aqui nos Estados Unidos, direito de família também. Hoje, doutora Hannah Crispim, eu quero conversar com a senhora a respeito de uma noção, né, popular. Muita gente vem, inclusive, me abordar nos meus programas, já de rádio, também nas redes sociais, com uma ideia de que pelo fato de ter um filho nascido aqui nos Estados Unidos, isso poderia ajudar o imigrante. Afinal de contas, ter filho aqui nos Estados Unidos protege o imigrante da deportação? Não, a resposta curta e grossa, direta é não. O fato de você ter um filho americano não te segura aqui no país. Existem no futuro, de repente, possibilidades. Quando eu chamo de no futuro, por quê? Porque o cidadão americano com 21 anos completos, ele pode aplicar para os pais. Agora, como todo o processo de imigração, que eu sempre gosto de explicar, você tem duas partes. Você tem a parte que é o direito, por exemplo, do cidadão americano para aplicar para o pai e para a mãe dele. E em alguns casos, até para cônjuges desses pais, se eles se casaram com outras pessoas quando o cidadão tinha menos do que 18 anos. Agora, a segunda parte do processo, que é a parte prática, é ver se aquele pai, aquela mãe, ou aquele padrasto, ou aquela madrasta, tem o direito de receber o benefício que seria o green card. Então, vai depender de como a pessoa entrou no país, vai depender se aquela pessoa teve problema criminal, se aquela pessoa entrou nos Estados Unidos várias vezes. Então, não dá nem pra gente falar direto, um filho americano com 21 pode legalizar pai e mãe. O filho com 21 pode aplicar para o pai e para a mãe. Se aquele pai e aquela mãe vão ter o direito de receber o benefício, vai depender do histórico imigratório de cada um, tá? Uhum. Agora, se você está aqui fora de status e simplesmente falar eu tenho um filho que é americano, isso não te segura aqui não. Ok. Existem algumas... por exemplo, possibilidades como se você é colocado em processo de remoção. Sim. E você aí vai para a corte de imigração. Mas aí você vai ter que ter pelo menos 10 anos de presença física nos Estados Unidos e você vai ter também, entre outras coisas, que comprovar que a sua remoção causaria dificuldades extremas, fora do comum para aquele cidadão americano. Então, mais uma vez, não basta ter um filho americano para te falar, ok, essa criança me segura aqui. E o histórico que a senhora se refere também tem a ver com o comportamento desse imigrante, não apenas questões criminais, mas questão de imposto de renda, trabalho, etc. Isso também influencia? Isso, num processo de deportação, se a pessoa está na corte, sim, você tem que mostrar que aquele imigrante, ele é uma pessoa de boa índole, de bom caráter, que ele é ativo e contribui para a comunidade e que ele cumpre com a obrigação dele de pagar imposto. Porque você sabia, Marcelo, a obrigação da pessoa de declarar e pagar imposto não tem nada a ver com a sua situação migratória. Né? Verdade. Se você tem renda, você tem que declarar. Daí o ITIN, né? Que o pessoal chama de ITIN, como é que é? ITIN number. ITIN number, é assim que fala. Daí, é para isso que foi criado. Esse é um número de identificação com a Receita Federal para quem não tem social. Né? Então, isso tudo você precisa apresentar no caso de você estar em processo na Corte de Imigração e tentar e usar como defesa o fato de você estar aqui há pelo menos 10 anos e ter o filho. Muito bem. Então, por exemplo, um filho que está para completar 21 anos, sei lá, faltam 2, 3 anos ainda. O pai está aqui dentro desse perfil que a senhora citou aqui, né? Tem bom comportamento, trabalha, paga imposto, etc, etc. Ele é pego pelo ICE. O fato dele ter um filho prestes a completar, ou faltando poucos anos para completar 21 anos, isso ajuda na defesa desse imigrante? Ajuda, porque eu acredito que mesmo que ele seja colocado em processo na corte, ele pode argumentar de que a remoção dele causaria dificuldades extremas para aquele filho. Entendeu? Mas aí tem que analisar, por exemplo, esse pai, ele entrou, como é que ele entrou? Ele entrou pela fronteira? Que ainda tem um detalhe, que se você entrou pela fronteira,
o seu filho não tem como te legalizar, porque um cidadão americano não pode pedir perdão para pai ou mãe. Por isso que você vê, inclusive, um grande número de cidadãos ou de jovens americanos, cidadãos americanos, que vão para as Forças Armadas, porque existe um benefício que é concedido para pais e para cônjuges de pessoas que estão nas Forças Armadas, no Exército, ou que são veteranas, de que num processo de legalização, a imigração emite um documento como se a pessoa tivesse entrado legalmente no país. Então, você vê, eu vejo muitos desses, nós fazemos muitos desses casos. Sim, o filho faz 18 ou 19, vai para o Exército, consegue, é possível emitir aquela proteção para o pai ou a mãe, para um deles ou ambos, Sim. como se o filho tivesse, como se aquela pessoa tivesse entrado legalmente no país, e aí quando o cidadão americano completa 21, ele pode aplicar para os pais. O fato dele entrar para o Exército antes de cumprir 21 não dá o direito dele aplicar para os pais antes não, viu? Então, no caso, ele completando 21 anos, o filho americano e os pais, se eles vieram pelo México, então não daria direito à cidadania desses pais? O green card, de forma geral, não. Porque eles precisariam de um pedido de perdão, precisam de fazer aquele processo que você tem que entrar com um pedido de perdão, depois sair dos Estados Unidos, ir para uma entrevista no consulado americano. Lá no Brasil. No Brasil, né? Agora, o cidadão americano, ele só pode pedir perdão para marido, mulher e para os próprios filhos, não para os pais. Olha então a gente vê um número grande de casos que, infelizmente, não podem ser concluídos, porque os pais vieram pela fronteira. Então, para esses pais que vieram pelo México e têm filhos aqui nos Estados Unidos, a forma de se legalizar, alguma abertura de lei? Alguma abertura de lei, ou se aquele filho ou aquela filha for para as Forças Armadas. For para o Exército. Olha, que interessante. Se acontecer nesse meio do caminho, doutora, de novo, né, o filho que está para completar 21 anos, tentou-se ali de tudo, a defesa, não conseguiu, o pai ou a mãe foi deportado. Só que o filho vai completar 21 anos. E aí esse pai e a mãe vão estar, né, lá no Brasil. Teria como legalizar esses pais lá do Brasil? Sim, o filho continua, o filho não perde o direito de aplicar para os pais, ele pode aplicar. A questão é quanto tempo que esses pais vão ter que esperar fora dos Estados Unidos para que eles aí possam entrar. Ou se eles têm um outro parente ou um familiar que possa pedir o perdão. A gente pode, eu sei que isso é meio complicado, Marcelo, mas a gente pode combinar processos. Por exemplo, digamos, a mãe entrou com visto, o pai entrou pela fronteira. Então o filho legaliza a mãe, o filho faz o pedido para o pai, a mãe, como residente permanente ou com green card, pode pedir perdão para o marido. Tá? As pessoas acham que só quem pode pedir perdão é cidadão americano, e não. Quem tem green card também pode pedir perdão para marido, para mulher e para os próprios filhos. Olha que interessante, né? Solteiros ou casados. Não tem a ver, então, o fato do pai ou a mãe ser deportado lá para o Brasil, ter, como é que dá o bar, né, que fala, né? O castigo. O castigo, exatamente, né? O tempo que tem que ficar fora dos Estados Unidos. O filho completando 21 anos, ele não necessariamente teria que cumprir esse castigo? Não, ele tem. Seria de quê? De 10 anos? Sim, se for simplesmente entrei pela fronteira, fui embora, a partir do momento que fiquei aqui mais do que 365 dias, a partir do momento que você saiu, você está barrado de voltar por 10 anos. Isso se aplica também para quem entrou legalmente no país e ficou mais do que um ano fora de status. Ok, então esse é meu ponto. Então, se o pai, né, é deportado, o filho vai completar 21 anos, esse pai então teria que ficar 10 anos fora. Os 10 anos, a não ser, como eu te disse agora, que ele tenha, por exemplo, uma esposa que possa fazer o pedido de perdão para ele. Caso contrário, ele vai ter que ficar fora do país 10 anos. Agora, se ele sair voluntariamente, não sendo deportado, isso não muda nada. O fato. Não modifica o fato do castigo dos 10 anos. Então, o filho só poderia legalizar esse pai se o pai não tivesse ficado aqui, no caso. Então, ficar só lá no Brasil. Ou nunca tiver... Ou nasceu o filho, né? Ficou, sei lá, foi embora um ano depois. Aí já ok. Se passaram os anos todos. Ou você vê muito processo de que os filhos até iniciam um processo. Digamos, o pai voltou e está lá no Brasil, o filho fez 21, faz a primeira parte do processo, o pai vai para a entrevista no consulado americano no Rio de Janeiro, eles olham a documentação e falam, olha,
tá tudo correto, foi tudo feito, taxas, formulários, documentos, porém, já tem 5 anos que você está aqui fora, você tem que ficar mais 5, nós vamos te chamar daqui a 5 anos para que você possa receber o visto de imigrante. Então isso acontece. Acontece, né? Então a melhor forma, então, de se manter aqui, o pai ou a mãe, né, que tem filho nascido aqui nos Estados Unidos, é buscar essa defesa aqui dentro, né? Porque uma vez que volta para o Brasil, complicou. Bom, depois que sai é complicado. Exatamente. A partir do momento que você sai, aí a coisa complica, porque para você voltar outra vez, só com caso aprovado. E mesmo com o filho sendo cidadão, né? Isso levaria anos e anos, né? Bom, dependendo da situação de cada pessoa. Vamos lembrar que em imigração, principalmente, a gente não pode generalizar, porque vai depender da situação específica daquela pessoa. Daquele caso, né? Porque pode entrar naquela questão da extrema necessidade dos filhos, né? Se a pessoa tiver em processo na Corte de Imigração. Muito bem. Sempre tem um se. A gente acha que agora vai. Ela fala, calma. Pode ser, desde que... Não, o pior é que a gente começa a falar de um assunto pequeno, no final já virou aula, eu já estou assim, não, porque tem exceção e tem exceção. Para toda regra tem exceção. É verdade, é verdade. E principalmente em imigração, todo e qualquer detalhe modifica completamente a possibilidade sua de legalização. Por isso que você nunca pode falar, o filho do sobrinho do pipoqueiro. É que meu amigo conseguiu dessa maneira. O seu amigo conseguiu dessa maneira, né? Porque você se enquadrou naquela maneira, né? Não quer dizer que vai servir para todo mundo. Eu sei que tem uma grande diferença jurídica, de um modo geral, quem vem pelo médico, quem entra de visto, né? Sim. Aí, juridicamente, normalmente quem vem pelo visto, mesmo que tenha ficado além da permanência, tem mais oportunidades. Sim, né? Com certeza. Com certeza. Isso é, de um modo geral, uma noção geral de que quem vem pelo visto, mesmo tendo ficado ilegalmente, né, vai ter mais chance de se legalizar aqui dentro dos Estados Unidos. Doutor, eu sempre aprendo, doutor, impressionante. Eu vou pegar, doutor, aqui, eu quero ver agora sair dessa. Ela falou, não, mas eu também estou sendo aprendendo, a gente está sempre aprendendo. Você sabe que advogado nunca sai da escola, né? Não é? Sempre está mudando coisas, né? Médico também, né? A gente está sempre estudando. É verdade. Jornalismo, então, nem se fala. Eu tenho que ler todo dia. E quando eu acho que esse assunto eu estou dominando. Não, eu descobri que eu não sei nada sobre aquele assunto. Impressionante. Por isso que é ter uma parceria maravilhosa com essa super advogada e toda semana, literalmente, a gente aprende bastante sobre imigração. Você que vem aqui nesse vídeo com aquela noção de que o fato da pessoa estar ilegal tem que ir embora, pronto, acabou. Olha, tire isso da sua cabeça definitivamente, porque aqui nos Estados Unidos sempre vai encontrar uma maneira. Obviamente que casos que não tem jeito, né, doutor? Não tem jeito. Agora, principalmente para quem está pretendendo ir embora, consulte com um advogado de imigração para entender as consequências da sua saída do país. Sim, porque às vezes a pessoa poderia até ter uma possibilidade de legalização e resolve ir embora. Exatamente, ou acha que vai ser resolvido em 2, 3 anos, quando na realidade vão levar pelo menos 10. Então isso é muito importante, gente, porque, como eu te falei, depois que saiu, voltar é muito complicado. É difícil, né? E cada caso é um caso, né, doutora? Com certeza absoluta. Obrigado, doutora, por mais uma brilhante aula que a gente aprendeu com a senhora hoje. Não é aula, não, é o nosso bate-papo e sou eu quem agradece. Eu conversei com a doutora Hannah Crispin, lembrando sempre para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração, histórias de brasileiros aqui nos Estados Unidos e muito mais.